Ô, João, muito obrigado. Boa noite, amigos presentes. Também boa noite, boa tarde ou bom dia, né, para os amigos internautas que vão nos ver na rede, na internet, né, nas interfaces aí de YouTube e outras. É uma alegria novamente estar nessa casa para responder as perguntas e uma alegria maior ainda de compartilhar esse momento com Paulo Neto. Paulo Neto é um autor espírita que está aqui hoje lançando o seu mais novo livro, que fala do perispírito, provas que o perispírito é o formador desse corpo biológico. Então, ele vai estar aqui compartilhando na palestra das 8 horas a respeito desse livro, que está inclusive ali fora, para quem quiser adquirir e receber o autógrafo dele. E o Paulo é um escritor assim que eu admiro muito, porque ele é um pesquisador. Eu desconheço um autor espírita, Paulo, que tem tantas páginas de referência no final do livro, de obras pesquisadas. O final do livro você reserva lá umas 20 páginas só de citações bibliográficas de livro pesquisado. Então, Paulo é um escritor que escreve para a ciência espírita, para a filosofia espírita. Então, não é um conhecimento qualquer, é um conhecimento de profundidade. E essa oportunidade é muito boa, porque é uma oportunidade que a gente pode perguntar para ele, né? A gente dá prioridade às perguntas que vierem da plateia daí. Quer dizer, tem outras perguntas aqui que não foram respondidas em outros dias, mas a prioridade é de vocês. Então, Paulo, se você quiser se apresentar ou falar alguma coisa? Não? Só respondendo a questão da quantidade de livros de referência na bibliografia, é porque não sei o que aconteceu comigo, João, mas os temas polêmicos me atraem. Então, para falar de tema polêmico, você não pode citar uma fonte só. Você tem que ser, como diz o outro popular, uma enxurrada de referências para mostrar que o seu trabalho é sério e a pesquisa é profunda, não tem achismo nenhum. Embora qualquer um de nós tem direito de ter opinião própria, claro, mas tem que ter base. Tem que ter base essa opinião para você poder falar que ou que sim ou que não sobre determinada coisa, né, João? Mas não pode ser sem base nenhuma, não. Muito bom. E são livros polêmicos mesmos. Tem duas perguntas aqui que chegou, são de hoje, e eu vou tentar responder as duas de forma conjunta, porque as duas têm tudo a ver. Como manifestar minha luz infinita? Tenho uma mãe incrível, ao contrário de muita gente, mas ainda me sinto apagada. E a outra é o seguinte: como despertar a minha luz infinita? Quando não acredito mais em mim mesmo, sinto-me frustrada. Nas duas questões, parece que as pessoas estão assim, com autoestima baixa. O que é autoestima? Vamos tentar começar a refletir sobre isso. Autoestima, esse alta é com U, não é o alta com L, de uma pessoa alta, né? Mas é o alta de a si mesmo. Então, é a estima de si mesmo. E muitas pessoas confundem, achando que autoestima é gostar de si mesmo, amar a si mesmo. Não é este o sentido de autoestima. A estima aí é de estimativa, é de mensurar, é de medir. Então, a autoestima é como se fosse uma medição de si mesmo. Tá? Medição de si mesmo. Olha que interessante. Então, o que acontece? A gente, quando pensa em se medir, e aí a gente está pensando numa medição espiritual, uma medição psíquica, né? Uma medição moral, a gente pode, talvez,
esperar muito da gente mesmo. Por exemplo, vamos pegar algumas pessoas que a gente tem em alto nível moral. Um Francisco Cândido Xavier, por exemplo, que ele dedicou a vida dele aos outros. Foi realmente um exemplo de espírito evoluído que passou por diversas dificuldades e ele conseguiu, né, vencer todas as etapas da vida dele. Parece que veio com uma missão de escrever 30 livros e escreveu 300, 600, muito mais. Ele superou as expectativas. Então, se eu fizer uma medição comigo, né, da minha performance moral e comparar com Chico Xavier, claro que eu vou sentir igual a ela. Nossa Senhora, né, Paulo? Eu nem posso fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu, por exemplo, pegar uma pessoa que está em depressão, que está em sofrimento, que tem só maldade no coração, e a gente vai ver que a gente está muito acima, né, desse outro aspecto. Então, a gente deve evitar comparações, seja com uma pessoa que está muito à frente, ou seja com uma pessoa muito atrás. Eu tenho que comparar com o quê? Comigo mesmo. A minha referência tem que ser eu mesmo. Então, o primeiro passo para a autoestima é um autoconhecimento. É um autoconhecimento. Não tem como sair disso, né? Inclusive, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o meio mais prático de se conhecer, de evoluir espiritualmente, a resposta é, como os filósofos antigos disseram, conheça-te a ti mesmo. E aí tem até uma orientação do espírito de Santo Agostinho, de como conhecer a si mesmo. Se eu não me engano, nessa memória não me falha, deve ser a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Aliás, tem um Livro dos Espíritos aqui, Paulo, depois podia pegar aqui, João, por favor, que a gente até confere, ver se é essa mesmo, para ver se eu não estou dando uma informação falsa. E aí, o que acontece? A partir do momento que eu vou tendo esse conhecimento de mim mesmo, eu vou percebendo, olha, ver se é a 919. 919, por favor. E eu vou tendo esse conhecimento de mim mesmo, eu vou percebendo alguns erros que eu tenho, que a gente chama de vício moral, dificuldade, e eu vou... essa mesmo, olha só que legal. 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida, resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Santo Agostinho. E ele dá uma receita, ele fala assim: fazei o que eu fazia na minha vida na terra. E aí ele fala como é que ele fazia. Vocês querem saber como é que ele fazia? Querem? Então vão ler lá o livro. Brincadeirinha. Para casa, vou ler o livro. Mas é importante a gente ler, sabe, gente? E ele fala lá, e é muito legal o jeito que ele fazia. Mas aí, vamos dizer que eu, analisando e fazendo o que ele fazia lá, eu descubro que eu minto. Que todo dia eu faço aquelas mentirinhas, né? Mentirinhas. Eu não minto, né? Teve um palestrante aqui que ele falou assim: eu não minto. Aí ele falou assim: quem aqui muitas vezes vê o telefone assim, olha, vê quem fala, né? E não atende, aí depois o cara liga à noite, atende e fala: eu não vi, eu lutava, não sei o quê. Então isso é uma mentira. E quantas outras mentiras a gente faz no dia sem perceber? Então, de repente, a gente percebe que a gente faz muito disso. Fala assim: eu não quero fazer mais isso, quero, né, deixar de mentir. E aí a gente, olha só, faz um esforço e faz uma técnica de se melhorar, nessa coisinha. E aí depois você se autoavalia. E se você conseguiu, a autoestima cresce. Então a autoestima nossa, ela vai melhorando à medida que eu vou conseguindo fazer aquilo que eu me proponho fazer.
Então, por exemplo, no caso do Paulo, vou fazer uma pesquisa, vou fazer um tema, vou escrever um livro, que é cansativo demais escrever um livro, é muita dedicação, é muito recolhimento. Quando ele consegue, a autoestima dele sobe. Ele fala, consegui, mais um filho no mundo. Então, cada coisa que a gente se propõe fazer e a gente consegue, a nossa autoestima sobe. E aí a gente vai, por exemplo, brilhando a nossa luz. A nossa luz vai brilhando nessas pequenas coisas que a gente estabelece para nós mesmos e nós vamos conseguindo cumprir, dentro das nossas condições. E aí o Espiritismo é uma doutrina muito bonita e consoladora, que ela fala que essa vida tem um sentido, e o sentido dela, que está ligado à nossa evolução espiritual, é um sentido que a gente programou antes de nascer. Então nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui para sofrer, como muitos acham, e nós não estamos aqui para piquenique. Nós estamos aqui para aprender e viver, experimentar alguma coisa que nós, enquanto espíritos, precisamos. Esta, vamos dizer assim, é o foco luminoso da doutrina espírita que nos consola, que nos permite viver essa vida, inclusive cheia de dificuldades, de obstáculos, de uma forma mais tranquila, mais amena, pelo menos sabendo que a gente está cumprindo o nosso papel. Falei demais, Paulo. É comum a gente não dar valor a nós mesmos, né? Talvez a autoestima está aí, ou a falta dela, melhor dizendo. Mas tem uma atitude que nos eleva muito, embora no início pode soar com um tanto de falsidade ou a coisa não bater muito com a gente, mas a gente assistindo, a gente acaba chegando. A partir do momento que você começa a dedicar-se às outras pessoas, vocês não calculam que sentimento de gratidão que a gente recebe das pessoas que nos eleva. Por exemplo, então o Jomar falando que eu escrevo e me satisfaz quando eu vejo que aquilo que eu escrevi ajudou a pessoa a entender um tema, por exemplo. Então isso é gratificante. Então, à medida que você doa para outras pessoas, você acaba elevando a sua autoestima, automaticamente, sem nem mesmo sentir, né, João? É uma coisa muito, muito legal. Então, é trabalhar isso aí dentro da gente, buscando a ajudar as pessoas que precisam, que batem a nossa porta. É para isso mesmo. E, aliás, qual a máxima do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Então, esse que é o caminho. Tem uma pergunta aqui. A pessoa fala o seguinte: é possível um ser humano retroagir e reencarnar como animal? Essa pergunta é interessante porque quem estuda a doutrina assim com maior profundidade vai perceber uma diferença de conceito entre a primeira e a segunda edição do Livro dos Espíritos. Na primeira edição, os Espíritas responderam para Kardec que o espírito humano sempre foi humano, ou seja, nunca veio de reino anterior, ok? Mas a segunda edição, que foi publicada em 18 de março de 1860, os Espíritos já disseram, e de uma forma clara, que nós viemos por progressão, nosso princípio inteligente veio por progressão do reino animal. Então, nosso espírito, lá atrás, num período que não sabemos quando, e já ao longo do tempo, foi um princípio animal. Então, eu vou perguntar, e se a gente morrer agora, nós vamos reencarnar no animal? Que é a ideia da pergunta. Eu não lembro o nome da questão, não sou tão memória fotográfica igual a Joamar, mas tem uma questão no Livro dos Espíritos fazendo exatamente essa pergunta.
E os espíritos responderam, o espírito não retrograda, ou seja, não volta a uma situação pela qual ele já passou. É daqui para frente, nunca para trás. Ok? Então, um ser humano voltar a reencarnar como um animal, em hipótese alguma. Isso, inclusive, o Kardec trabalha também como a teoria da metempsicose, que lá na antiguidade eles imaginavam que uma pessoa, por castigo, poderia encarnar no corpo de um animal, mas isso não existe, dentro da doutrina espírita não existe. É daqui para frente, o nosso passo para frente seria nos tornarmos espíritos puros, que no linguajar popular seria anjos, certo? E uma outra questão aqui, que eu também achei interessante, porque tem a ver com a primeira edição do Livro dos Espíritos também e a segunda. Como o espírito se liga ao corpo durante a gestação? Na primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou em qual momento o espírito era ligado ao corpo. E vocês imaginam a resposta. Foi dito que seria no nascimento. Olha, no nascimento era o conceito que predominava nas teologias, né, católica, protestante. Ou seja, a partir do momento que o espírito nasceu, no nascimento, aquele momento é que ligava. Mas, a partir da segunda edição, mudou completamente. Em vez de ser no momento do nascimento, passou a ser no momento da concepção. Então, a partir daquele momento, vamos dizer assim, mágico, em que o espermatozoide vencedor, gostou dessa? Entra no óvulo, aí, neste momento, os espíritos encarregados, os espíritos evoluídos, ligam, melhor dizendo, o espírito reencarnante, ou candidato à reencarnação, naquele óvulo fecundado. E, dali para frente, ela assume todo o processo de evolução do seu próprio corpo como molde o perispírito, que esse que é o tempo que nós vamos falar também. Então, tem essa diferença. Agora, por que mudou? Né? A minha percepção, posso estar enganado, é que entre a primeira edição do Livro dos Espíritos e a segunda edição, surgiu um fenômeno, ou um conhecimento científico novo, que foi Darwin, com a teoria da evolução das espécies. Então, a partir do momento que a ciência deu o apoio, vamos dizer assim, Kardec retomou as perguntas aos espíritos e, diante do conhecimento científico, os espíritos puderam avançar na informação. Ficou claro? Então, diante dessa realidade, colocou essa nova possibilidade e aí sim veio a questão da encarnação. Ok? Muito bem. Interessante, né? Essas duas questões aí nos colocam a reflexão entre a primeira edição do Livro dos Espíritos e a segunda edição. O que mudou? Né? Paulo apresentou aí uma hipótese que eu acho que tem que ser considerada, que é o lançamento do livro As Origens das Espécies, de Charles Darwin, que realmente foi uma obra contemporânea, assim, da época de Kardec. Kardec deve ter lido, e é uma obra, assim, extraordinária, porque ela joga por terra muita coisa que antes dela era impensável. Mas, além disso, eu queria pôr outra questão para a gente reflexão, que é o seguinte: o Kardec também foi aprendendo, a partir do momento que ele foi conhecendo o fenômeno espírita e elaborando a metodologia de pesquisa dele. Kardec teve o primeiro encontro com as mesas girantes na França em 1854. Ele lançou o Livro dos Espíritos, primeira edição, em 1857. Ele teve, então, 3 anos de estudo. E muitas coisas que ele usou lá no Livro dos Espíritos, ele já recebeu pronto.
E depois ele continuou ampliando as pesquisas, provavelmente refazendo as perguntas, colocando no método dele, que ele veio a descobrir, a mesma pergunta para médiuns diferentes que não se conheciam. E aí, nessa oportunidade, a segunda edição é de quando? Março de 1860. 1860. Depois de 3 anos de pesquisa, ele lança a segunda edição. E provavelmente, e muito ampliada. A primeira edição era quantas questões? 501. 501, a segunda já tinha 1019. 19. Então, quer dizer, quase o dobro de questões. Então, a metodologia, o conhecimento de Kardec, ele era muito maior no ano que ele lançou a segunda edição do que quando ele lançou a primeira. Ô, João, mas se permite, eu queria até destacar uma coisa do método de Kardec, pode? Pode. Em vários momentos na codificação, principalmente na Revista Espírita, nós vamos ver ou perceber que Kardec sempre defendia a tese que os fatos falam por si, os fatos sobrepõem as teorias. Por que eu estou falando isso? Porque no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, os Espíritos responderam para Kardec, e ele concordou, que não havia posse física de um espírito desencarnado sobre o encarnado. Ok? Então, até a primeira, segunda, o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861, e o Livro dos Espíritos em 1857, então até esse período é que não havia posse física. Entretanto, Kardec começou a perceber que alguns fatos dava para questionar essa resposta. Aí quem tem oportunidade de ler a Revista Espírita, por exemplo, vai ver talvez, se não me falha a memória, uns 6 artigos sobre os processos de Morzine, na cidade de Morzine. E ele esteve lá na cidade de Morzine e viu pessoalmente o fenômeno ocorrendo. E depois desses processos mozinos, surgiu o caso da senhorita Jolie. Esse caso está registrado na Revista Espírita de um ano de 1863, mês de dezembro. E a partir daí, Kardec disse assim, fui muito incisivo quando disse que não há possessão, entretanto, aí vai descrever um caso da senhorita Jolie, mudando radicalmente de posição. Ou seja, diante dos fatos, ele mudou de posição. Esse é que é o ponto importante. Tá? E a questão é, nas obras da codificação, fora a Revista Espírita, ele alterou alguma coisa, passou essa nova informação? Por incrível que pareça, passou sim, só que infelizmente a maioria dos espíritas não conhece. É um livro chamado A Gênese, você já ouviu falar? Do capítulo 14, vai falar dos fluidos e tal, lá ele volta, quer dizer, um tema que não tinha nada a ver, né? Ele volta no tema de possessão, e já fala que, inclusive, a possibilidade da possessão de um espírito bom. Ou seja, então significa que o quê? Que a possessão em si não é uma obsessão. Tá? Pode ocorrer uma obsessão com possessão, ou seja, as duas coisas conjugadas. Porque deixa bem claro que um espírito bom pode possuir o corpo de um encarnado. Ok? Essa aqui tem que ser para você. Gente, talvez até o tema está assim, um pouco elevado, né? Quando a gente conversa com Paulo, mas isso é importante a gente saber. Por exemplo, ele falou da Gênese. A Gênese é o 5º livro que Kardec escreveu, foi o último livro que ele escreveu em vida. Chama, na verdade, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Quem é espírita tem que, no mínimo, ler esses livros de Allan Kardec, porque ele foi o codificador do Espiritismo. E tudo que a gente fala aqui, a gente se fundamenta lá. Vocês viram eu citando, inclusive, uma pergunta do Livro dos Espíritos, Paulo citando. Então, quem quer conhecer um pouco mais, não pode deixar de ler essas obras. E quem quer conhecer mais ainda, tem que conhecer o que ele falou ali, que é a chamada Revista Espírita. É uma revista que Kardec editou durante todos os anos da vida dele, a partir de 61?
58, se não me engano. 58? Janeiro de 58. Janeiro de 58 até finalzinho de 69, quando ele diz... Abril de 69. Ele desencarnou em março, né, de 1969, mas a revista de abril já estava pronta. Já estava pronta, foi lançada. Onde ele conta esses casos, porque o Espiritismo, ele é ciência, ele é baseado em fatos. E ele foi construído nesse período de Kardec, né? E depois continuado. Você estava falando aí, Paulo, eu lembrei de um livro de Hermínio Corrêa de Miranda, que eu considero um dos maiores estudiosos aqui do Brasil do século passado, século XX, porque ele gostava muito de ler, igual você, era um rato de biblioteca, lia tudo, e analisava o que aquilo tinha a ver com o Espiritismo. E ele tem um livro que chama Condomínio Espiritual, que narra esse caso de dois espíritos coabitando um corpo só. Muito interessante esse livro para quem quiser ler. Mas vamos agora baixar o nível e voltar aqui no planeta Terra e na nossa vida aqui. Boa noite. Uma dúvida. Entendo que Deus é um Deus de amor e não quer o sofrimento dos espíritos, desencarnados ou não. Entendo também que é possível o sofrimento após a desencarnação, que é fruto da consciência do próprio espírito, erro do passado que lhes pesam. O que dizer dos desencarnados que não têm peso da consciência? Espíritos de pessoas que cometeram crimes bárbaros e não sofrem com isso. Ao contrário, a exemplo dos serial killers. Pergunta interessante. Ele pergunta o seguinte: e o sofrimento daqueles espíritos que não têm remorso, que não têm consciência pesada, não têm remorso, não têm consciência pesada, aqui na Terra, com uma mente, né, muito prejudicada, uma mente espiritual, um espírito muito prejudicado pela existência corpórea. Por que eu estou falando isso? Porque a moral e o senso moral de um espírito desencarnado não é o mesmo aqui da Terra. A memória nossa aqui, ela não serve para lembrar, ela serve para esquecer. Pedro, o Espírito que nos orienta, fala isso. A memória de vocês é para esquecer, não é para lembrar. E essa consciência, muitas vezes, que a gente tem aqui, que racionaliza e tudo, não funciona lá. O que funciona lá é a lei divina que Jesus muito explicou, quando ele falou assim: com a mesma medida que você medir, será medido. Não tem jeito de ser diferente disso, tá? É tipo assim, quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para a gente entender como é que isso funciona, que dá para a gente talvez refletir como é que é no mundo espiritual. Tem uma pessoa que é ladrão, rouba, tá? Rouba. Tira o patrimônio de outra pessoa que não lhe pertence. E aqui na Terra ele está com a consciência tranquila, né? Está com a consciência tranquila aqui. E ele justifica ele ser ladrão com tanto de coisa que a razão dele permite. Aí ele está na casa dele, tranquilo, com a família dele, tal, e vem um ladrão e rouba dele. Como é que você acha que esse ladrão se sente sendo roubado por outro ladrão? Como é que você acha? Ele vai ficar tranquilo e falar assim: não, ele está fazendo certo. Está vendo? Ele vai se sentir revoltado, delapidado, vai sentir raiva do ladrão, vai fazer igual qualquer um de nós. E isso não tem jeito dele justificar, porque ele também se sentiu lesado. E quando ele toma consciência disso, ele começa a sofrer naturalmente pela situação que ele está. Tem a ver com aquela autoestima que eu estava falando. Então, o que acontece? No mundo espiritual, André Luiz fala nas obras dele que o nosso senso moral é 10 vezes maior. 10 vezes maior. Sérgio Bebiano, presidente da casa aqui, conta um caso muito interessante.
Sérgio participa de reunião mediúnica desde que ele conheceu o Espiritismo. E ele conta, eu não sei se conta esse caso no livro dele, se não conta, deveria contar, porque é muito interessante. Ele recebe, não sei se é uma tia, uma parente dele, que vem numa reunião mediúnica pedir desculpa para ele, pedir perdão para o Sérgio. Aí o Sérgio, conversando com ela, fala assim, mas por quê? Não tem motivo, eu não tenho nenhuma coisa com você. Não, porque na época que você era criança, não sei o que, eu escondi o bolo de você e não te dei um bolo. Bolo mesmo de comer. Aí o Sérgio ficou pensando, mas pô, tio, não tem nada a ver, que isso fez diferença, não tem problema. Não, eu tinha que pedir perdão para você, porque isso me incomodava muito. Olha para você ver, incomodava lá no mundo espiritual ela ter negado um bolo, escondido um bolo. Estou perdido lá. Se esconder o bolo de alguém cria problema, né, de sofrimento no mundo espiritual, e as coisas que eu já fiz, tem que dar graças a Deus por ter esquecendo tudo que eu já fiz de errado aqui. Mas não se preocupa, viu, respondendo essa pergunta. Essas pessoas lá vão sofrer demais, porque a consciência moral lá é outra, não é essa nossa aqui. Paulo, responde essa do aborto aí, que você tem um livro só sobre isso, né? É o antepenúltimo seu, não é? O do aborto? O que o Espiritismo fala a respeito do aborto? É um tema presente, né, na nossa sociedade, sempre em voga aí nos congressos da vida, querendo mudar para lá ou para cá, aprovando inclusive o aborto. Dentro da doutrina espírita só existe uma possibilidade de fazer aborto: quando coloca em risco a vida da mãe. Então, neste caso, é permitido que se faça o aborto. Mas aí surgem outras questões que Kardec não tratou na época, e são uma realidade nossa, a questão do estupro, né? Como é que fica a criança? É um problema delicado, cada um tem que pensar, mas se a gente pensar que tudo tem um sentido na nossa vida, de repente quem passa por aquilo pode até ter um compromisso com quem está vindo, ou alguma coisa que fez no passado, e aquilo sirva de lição. Então, a melhor hipótese seria manter essa criança viva. Obviamente que, é como eu disse, cada um decidir a melhor forma para ela, porque a gente não pode decidir pelos outros, né? Mas a doutrina recomendaria, não está em Kardec, repito, recomendaria que continuasse o processo de gestação até o final. Tá? Então, a única hipótese seria quando a vida da mãe está em risco. Aí sim, pode fazer o aborto. Mais uma pergunta de hoje, nós vamos dar prioridade a ela. Boa noite. Às vezes tenho vontade de convidar conhecidos para o culto no lar. Tem possibilidade de alguns espíritos se manifestarem em alguém? Se acontecer, o que fazer? Não é aconselhável convidar pessoas de fora. Olha, o recomendável, né, pelas obras espíritas, é que eu até não gosto de culto de evangelho, prefiro reunião no evangelho, estudo do evangelho. No estudo do evangelho no lar, não ter manifestações mediúnicas, né? A não ser em casos muito específicos, quando, por exemplo, ali naquela reunião, já tem pessoas acostumadas com o fenômeno, que sabem lidar com o fenômeno, né? Para que não aconteça esse tipo de coisa. Então, 99,9% das reuniões que acontecem de estudo no Evangelho dentro do lar é uma leitura de uma passagem evangélica, do Evangelho segundo o Espiritismo, daquela coleção do Emmanuel chamado Fonte Viva,
que tem vários livros que o Emmanuel comenta, os evangelhos. A gente tem uma seleção de 4 volumes, que é Jesus, a Ética de Jesus, que dá para fazer essa leitura também, né? Volume 1 e 2, que é do Evangelho de Mateus, o volume 3, que é o do Evangelho de João, e o 4, que vai sair até o Natal, se Deus quiser, com o final do Evangelho de João. Então, são livros assim que se lê e estuda, e debate, porque a gente pode debater essas questões morais, essas questões do ensinamento de Jesus, que é muito moral, uma moral universal. Então, não é para ter ali manifestação. Eu conheço reuniões, né, que tem uma manifestação espiritual, mas aí é porque já tem um médium ali, ele já é, vamos dizer, educado, e sempre é mensagens elucidativas, mensagens que vão colaborar com aquela reunião. Não é um trabalho, por exemplo, de ajuda para espíritos que estão em dificuldade. Geralmente, esses espíritos são trazidos nessa reunião, mas para escutar também, para ouvir o Evangelho, para ouvir as preces, para melhorar a situação espiritual dele. Então, o Evangelho no Lar não é uma reunião adequada para ter manifestações espirituais. E sim, a gente deve convidar os vizinhos, os parentes, os amigos, principalmente se eles estão numa situação assim, em depressão, com dificuldade. Por quê? O Evangelho é consolador, como a doutrina espírita é consoladora, né? Aliás, Jesus fala, né? Eu vos mandarei outro Consolador. Quer dizer, Ele é Consolador. Vinde a mim, aqueles que sofrem, porque meu jugo é leve, né? Jesus, Ele pregava o amor, Ele pregava o perdão. Isso é maravilhoso para nós, né? Quem não precisa de um perdão? Até quem escondeu o bolo precisa de um perdão. Então, nós precisamos desse jugo de Jesus, que Ele só pede isso. Ele pede não pequeis mais. Se você já tem consciência que não deve esconder o bolo, mas sim partir o bolo, né? Faça isso a partir de agora. Então, Jesus não pede que a gente seja apedrejado. Ele pede que a gente não peques mais. E aí seria a manifestação ostensiva. Porque a intuição... Porque, na verdade, a presença dos espíritos, eles estão em todos os lugares, né? E muitas vezes a pessoa que está explicando o Evangelho está intuído, ou seja, tem um espírito agindo na mente dele, para ele falar bonito, para ele falar bem, para explicar de melhor forma. Então a ação deles é permanente, isso você pode ficar tranquilo, né? Quanto a isso. A gente fala assim, por exemplo, eu sou médium de intuição, né? Então, com certeza aqui, para falar para vocês tudo que eu estou falando, é Pedro, que é o espírito que me acompanha, que me orienta, né? Tipo um protetor espiritual, se é que podemos chamar assim, ele está sempre me orientando e me intuindo, né? A gente brinca que muitas vezes a gente fala algumas coisas muito bonitas e tudo, falar isso não é de você não, isso aí é do espírito que está te intuindo. E todos nós, tá, gente? Todos nós, saibam disso. Mediunidade natural, essa de intuição, todos nós recebemos, né? Qualquer pessoa que se colocar em oração, colocar em prece, deixar receptivo para receber intuição, o espírito amigo ali vai intuir você e vai te dar um direcionamento. Todos nós temos. Eu advogo a tese que todos nós somos médios. Kardec também advoga. Então, eu pergunto, vocês acreditam que vocês, cada um de nós, vamos dizer assim, tem um anjo da guarda? Então, eu brinco para vocês o seguinte, na pior das hipóteses, vocês são médios de um espírito só. Porque você tem que comunicar com ele, tá certo? Ele tinha que intuir para alguma coisa, para você fazer o bem. Então, e essa ligação é forte. E a gente recebe isso, tem gente que percebe, ou em determinada situação, a gente percebe claramente a ação dos espíritos
que aquilo não é da gente. Muito claro isso aí. Então, todo mundo é médium, de um jeito ou de outro. Certo? Mais alguma questão? O que acontece com o espírito de alguém em estado vegetativo? Essa pergunta é interessante, porque o que vai acontecer? Né? Veja bem, na codificação nós vamos tirar a informação de que existe várias situações que nos levam ao estado de que nossa alma ou nosso espírito se emancipa. O que significa emancipar? É a alma sair do corpo. Tá? Quando nós estamos dormindo, o nosso espírito não dorme. O corpo sim, mas o espírito não. Então, naquele momento que o corpo está quase inativo, o espírito sai, e ele saindo vai para onde? Para a dimensão espiritual. E nessa dimensão, ele pode, inclusive, contar com os parentes já desencarnados há muito tempo. E no outro dia você fala assim, pô, que interessante, sonhei com o vovô. Já não lembrava dele tem muito tempo. Sonhou ou encontrou com o seu avô? Essa que é a diferença. Então, foi um reencontro com o seu avô. Então, no caso do estado vegetativo, então a pessoa está numa posição que facilita a emancipação do espírito dela. Ou seja, o corpo está lá, quase parado, vamos dizer assim, mas o espírito está vagando e indo para onde a mente leva. Se a mente dele, vamos supor, ele é muito ligado à família, então provavelmente ele está lá no meio da família, tá? E escuta tudo que ocorre à volta, tá? Tudo que ocorre à volta. Tem relatos interessantes de EQM, né, que é essa situação de pessoas em estado vegetativo, de coma, que eles contam tudo o que aconteceu em volta, né? E pesquisa assim, bem avançada, bem em quantidade significativa. Então, isso é fato, a gente percebe isso aí. Tá? Então, ele vai ficar preso ao corpo pelo cordão, tá? Mas não ligado dentro do corpo, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Ele fica afastado e ali ele pode ir para onde que o pensamento dele levar. Bom, essa pergunta que é de hoje, eu vou me arriscar a respondê-la de acordo com o meu conhecimento, mas é uma pergunta que merece um livro, viu, Paulo? Não é uma coisa simples, não. Sou professora e vejo o aumento significativo do número de autistas. É um desafio para a escola, alunos e família. Como o mundo espiritual vê este processo? Assim, é difícil, inclusive, eu responder, né? Como que o mundo espiritual vê esse processo. A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que esse diagnóstico de autismo, TDAH e outras doenças, digamos assim, ou síndromes de mentais, né? De não adaptação e tal, é uma coisa recente. Antigamente você não ia falar o menino tem TDAH, você ia falar o menino é um capeta, né? E o tratamento era bem diverso. Então o diagnóstico é muito recente, né? Que está se identificando isso. E aí quando você diagnostica, você vai ter então um número de casos que antes não tinha, porque não era diagnosticado, não era identificado. Né? E a humanidade está cada vez evoluindo mais. No entanto, a gente percebe que a nossa sociedade, né, ela é uma sociedade que cada vez mais ela tem permitido, inclusive nós adultos, esses tipos de manifestações que são manifestações assim, de desajuste com aqueles padrões que antes eram rígidos. Novas linguagens, novas formas de se comunicar, novas sexualidades, uma quantidade enorme de gênero. Então, assim, nós estamos, eu acredito, passando por uma fase de transição social muito grande.
aquilo que era muito rígido antigamente está se tornando muito líquido. Outro dia eu vi uma reportagem que alguém vendeu uma obra invisível. Eu fiquei pensando nisso, falei assim, mas como assim? A obra não existe, mas foi vendida. Então, quer dizer, hoje se dá mais importância a essas questões que são espirituais, morais, do que propriamente material. Então, eu tenho assim a plena certeza que nós estamos em plena transição planetária. E nessa transição, eu acredito, como muitos pensadores já falaram, é como se fosse uma reforma de casa. E na reforma de casa vira uma bagunça danada. Então, hoje eu vejo esse mundo assim, cheio, bagunçado, digamos assim, para que dessa bagunça ressurja um mundo melhor. Então, a minha esperança em vendo tantos desequilíbrios, tantas guerras no mundo ainda, eu achei que não teria no século XXI, estamos repetindo o século XX com guerras, né? Tanto dinheiro sendo gasto em armas, né? Conflitos, inclusive na família. Então, tudo isso para mim representa assim, estamos em reforma. Se pudesse pôr uma plaquinha na terra, a gente punha aqui as plaquinhas, né? Estamos em reforma. Então, a gente ainda não conseguiu criar o mundo que a gente deseja. E eu acho que tudo isso que ela cita aqui são manifestações desse mundo em transição, né? Inclusive a reencarnação de espíritos que talvez estejam tendo a última chance de recuperar, de reequilibrar e etc. Então, eu não sei dizer o que o mundo espiritual diz a respeito disso, mas eu percebo que esse mundo está em reforma, né? Gente, já mostraram a plaquinha ali, falta 10 minutos para a palestra, né? Ô João, se você quiser vir encerrar esse momento, para a gente passar para o próximo. Muito obrigado, tá, por vocês, muito obrigado por essas perguntas, agradeço e até a próxima. Se quiser falar alguma coisa, Paulo.